Tá bom. Então, apesar dos pesares, estamos aqui. Bom dia a todos. Começando um pouquinho atrasado, mas senão não tem graça, né? Afinal, tem que ter emoção, certo? E ela tirou daqui. Tá. Tudo bem? Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Ótimo, muito bom ter companhia de todos os colegas, professores e amigos aqui. Hoje estamos iniciando um segundo ICETIC Day online, né? E vamos conversar um pouco, vamos começar conversando agora um pouco sobre tratamento dental clareador, fidelizando clientes. Aqui são os nossos contatos, tá? Tem esse QR Code, que é o nosso app, então se alguém às vezes quiser conhecer alguma informação a mais, tem dicas de gestão, dicas de odontologia, cursos que a gente está promovendo, enfim, então esse QR Code leva para um app que dá para vocês terem todas essas informações. Aqui são os contatos que temos tanto no Face, no Insta, YouTube, nosso canal do YouTube também está bem bacana. O divulgador oficial é o grande Dr. Tarciso, do nosso YouTube, tem acho que mais ou quase 100 vídeos lá, então sempre tem um pouquinho de alguma coisa que é interessante, tá bom? Então vamos começar falando sobre tratamento dental clareador, e a ideia é falar sobre fidelização, tá? Ou como a gente pode usá-lo para fidelizar. Então, não vou falar exatamente técnico, vamos falar um pouquinho de técnica, é lógico, mas o objetivo da aula e até o tempo da aula, né, não é suficiente para a gente conseguir desenvolver um tema que às vezes a gente fica uma manhã e às vezes até um dia conversando em nossos cursos, né? Então, vamos, a partir de agora, falar um pouco sobre clareamento dental, né? Clareamento dental, a gente costuma dizer que qualquer um faz clareamento dental. A gente gosta de distinguir dois nomes, dois termos, né? Está muito em moda falar em clareamento, a gente entra na internet, entra nos Mercado Livre, entra nos instas da vida, todo mundo fala sobre clareamento, e aí a gente vai procurar o que é clareamento, né? Por exemplo, você entra, isso aí eu fiz ontem, podem ver a data aqui embaixo, né? 26/3, e a gente percebe que, apesar de haver uma regulamentação que foi feita já acho que em 2015, né? Ali, se eu não me engano, acho que foi para 2015, ou seja, acho que tem mais de 5 anos de regulamentação no Brasil em relação a vendas de peróxidos, a gente ainda encontra isso aí de monte, né? Você entra, acessa e você consegue fazer obter um kit de clareamento por apenas R$ 78,99, né? E isso em 12 vezes de R$ 7,50. Aí vão falar que você rouba mesmo, olha como dentista é ladrão, olha, dá para fazer um tratamento, um clareamento por apenas R$ 78, né? Só que ninguém tem controle disso. E vem com manual de instrução, registro em Anvisa, pode até ter registro em Anvisa, mas na verdade você não pode comercializar senão por profissionais, essa é a legislação, tá? Mas isso a gente encontra direto, isso é muito comum. Não passou? Passou, você está na regulamentação. Ah, não, tá, aqui não estava clicando aqui, não passou. Aqui você vê que tem ainda as opiniões, né, sobre o produto, quer dizer, tudo isso a gente encontra no nosso dia a dia aí, vocês acessarem agora o Google da vida, né? Você pode comprar só a luzinha, isso que é bacana, é super importante, inclusive, às vezes acaba a luz no prédio, está sem luz de emergência, se você tiver isso no seu bolso, você consegue achar o seu caminho, tá? Mas R$ 12,90. Olha o que encontrei, doutora Lipe. Encontrei clareador em fitas, meu amigo. Ontem encontrei clareador em fitas, R$ 49,00, 50. Tá com saudade. Saudade, olha lá. Deixa a Oral B descobrir. A Oral B, né, que trouxe, né? Olha lá. Tá? Então, tudo isso aí a gente encontra, né? Fora outros produtos. Se você começar a procurar, você vai ver que, né, tem clareamento com casca de banana, com semente de morango, com limão e bicarbonato, enfim, receita de clareamento está cheia na rede, né? Então, o que a gente costuma falar, isso aí é clareamento dental. Qualquer um faz clareamento dental, né? Não precisa ser dentista, qualquer blogueirinho sai por aí fazendo
clareamento dental. A gente, né, como profissionais, temos que fazer uma coisa diferente. Clareamento qualquer um faz, a gente tem que fazer um tratamento dental clareador, né? Isso é um tratamento. E essa parte de fazer um tratamento propriamente dito, a gente tem um certo pecado, um certo índice de erro nosso profissional ao longo da vida, né? Tratamento clareador, graças a Deus, é um tratamento relativamente simples, né? Simples de fazer, até simples de você acompanhar, e nessa simplicidade, nessa não invasivo, não tratamento pouquíssimo invasivo, não é totalmente invasivo, a verdade é essa, ele tem suas consequências, ele pode ter suas consequências, você tem que estar preparado para isso. O próprio profissional, ao longo dos anos, pega o kit, faz a moldeirinha, ou o paciente vai lá no consultório, deixa a secretária entregar. Quer dizer, nós mesmos, como profissionais, ao longo do tempo, fomos, de certa forma, culpados por essa forma de expor o clareamento, o tratamento clareador, até para os nossos pacientes e no dia a dia, né? O paciente já, poxa, eu vou lá, o cara me dá seringuinha, ele não me vê mais, né? Então, a gente realmente, quando a gente propõe, quando a gente fala sobre tratamento clareador, a gente propõe um clareamento, um tratamento, né? Então, esse tratamento ele vai ter pré, vai ter trans, vai ter pós-tratamento, vai ter uma orientação, e isso é o que nós devemos fazer ao longo da nossa clínica, tá? Só para a gente dar uma recordada, né, o que clareia, né, o produto que vai clarear, basicamente, é um oxigênio livre, na verdade, né, que vem de um peróxido de hidrogênio. E mesmo os peróxidos de carbamida, ele também vai se dissociar e vai se dissociar em um peróxido de hidrogênio. Tá? Então, o produto final, né, quem vai clarear os dentes, digamos assim, é uma água oxigenada, é um oxigênio. Tá? O que vai mudar entre um peróxido de hidrogênio e um peróxido de carbamida é a forma de apresentação, a forma dele dissolver, né, a forma de ação dele, no sentido de que um se dissocia em oxigênio livre de uma forma mais lenta e o outro de uma forma mais rápida. Por isso que quando a gente propõe para o paciente, para o nosso cliente, fazer um tratamento em consultório, a opção é um peróxido de hidrogênio com uma potência mais alta, em nível de 35% a 40%, que você vai usar um produto que vai liberar uma grande quantidade e concentração de oxigênio num só momento. Aí você faz em seu consultório, precisando, é lógico, de algumas proteções. E o peróxido de carbamida, de forma geral, ele é utilizado, eu diria que mais de 90%, com certeza 95%, em moldeiras, né? Claro que, dependendo da concentração, nós podemos usar esses produtos de formas diversas no nosso dia a dia, tá? Então, o peróxido de hidrogênio, vocês vão encontrar hoje no mercado, em algumas concentrações, vão encontrar em concentrações mais baixas, de 3 até 15%, que é para a gente usar peróxido de hidrogênio em moldeira supervisionada, técnica de moldeira supervisionada. Vamos tentar esquecer também essa história de tratamento caseiro é você pegar o bicarbonato, botar umas gotas de limão e escovar lá em casa, usar casca de banana, tá? Isso é caseiro, né? Nós não fazemos caseiro. Na verdade, quando a gente propõe fazer uma técnica em que o paciente vai ter uma moldeira e vai aplicar esse gel que a gente vai indicar de forma, uma certa dosagem, um certo um período do seu dia a dia, ele, na verdade, é um tratamento clareador dental que se usa uma técnica usando moldeira supervisionada, ou seja, esse paciente ele tem que voltar ao seu consultório periodicamente, em geral, uma vez por semana, cada 5 dias, para avaliar, reavaliar ou acompanhar aquele tratamento clareador, a evolução, se tem sensibilidade, se ele está evoluindo de forma adequada, né? E até às vezes trocar. Eu gosto muito, quando a gente não consegue discutir isso tudo numa palestra rápida, mas a gente muitas das vezes a gente troca até essa concentração do gel, né, no sentido de obter um melhor resultado, minimizar algum efeito colateral que possa ter. Tá? Então, veja, peróxido de hidrogênio ele não é usado só em consultório, né? Ele é usado também, ele pode ser usado só que em concentrações mais baixas, com moldeira supervisionada. Concentrações mais altas, de 25% até 50%, é raro isso não encontro no mercado, mas mais fácil encontrar 40%, mas tem relato de até 50%, esses você vai ter que usar em clínica, né, no seu consultório, usando o isolamento adequado. Tá? Quanto
Aqui é o peróxido de hidrogênio. Quando a gente usa o peróxido de hidrogênio em concentrações maiores, como esse boost, por exemplo, que é na 40%, a gente tem que utilizar o quê? Na clínica, com isolamento, e esse isolamento a gente vai utilizar também um protetor gengival, porque esse tipo de gel, se entrar em contato com a gengiva, acaba fazendo uma lesão, tá? Então a gente tem que fazer em consultório tomando esses cuidados. Quando a concentração é maior, nós devemos utilizar essa protetor gengival, né? Então, nós vemos que o peróxido de hidrogênio ele vai desde um peróxido, aqui no caso, que hoje nós encontramos de 10%, 15% em moldeiras, já vem com moldeiras carregadas com o próprio gel, aqui no caso da Ultradente, até peróxidos, aqui no caso de 35%, utilizar no consultório, precisando fazer as devidas proteções e isolamento para não lesionar os tecidos moles do nosso paciente, tá? E vamos para os peróxidos de carbamida, que vocês também podem usar, também tem diversas concentrações. Eu diria que essas concentrações mais utilizadas e a concentração mais aprovada, agora me fugiu o termo, se fala que é o padrão ouro, né? O padrão ouro seria de tratamento clareador, seria a utilização de um peróxido de carbamida em moldeira supervisionada a 10%. Né? Mas a gente não fica só em 10%, nós temos 16%, 20%, 22% que nós podemos utilizar também nessas moldeiras, em que o paciente leva para a sua casa e vai utilizar da forma e com a orientação do profissional de acordo com o resultado que a gente pretende obter. Existem concentrações de peróxido de carbamida maiores, 35%, 37%, até 44%, e a gente também pode utilizar, normalmente, quando a gente opta por fazer em consultório, né, clínico, usando uma moldeira. É muito pouco utilizado hoje, eu diria. Lá no passado eu já usei muito. Hoje, na verdade, quando eu utilizo um peróxido de carbamida numa concentração maior em moldeira, é mais na fase de pré-tratamento, quando eu procuro avaliar aquele meu paciente para ver se ele tem algum tipo de sensibilidade, alguma reação, de repente, a um peróxido. A gente vai conversar um pouquinho disso mais lá na frente, tá? Então, peróxido de carbamida, várias formas de apresentação, várias marcas comerciais, tá? Nós temos hoje no nosso mercado, que dá uma gama de opções de tratamentos e de formas de tratar bastante grande, né? E isso, claro, que às vezes causa alguma confusão até. Eu diria que, de forma geral, os peróxidos que nós temos hoje, os devidamente regulamentados, devidamente comercializados, são todos peróxidos, produtos sérios, que têm um bom resultado. A história de se é melhor o clareamento de moldeira ou se é melhor o clareamento consultório, qual clareia mais, os dois têm, isso aí tem na literatura vasta, o resultado final é o mesmo, digamos assim, o resultado final você consegue obter o mesmo resultado eficaz. O maior problema é a velocidade ou aquilo que você busca, né? Em algumas áreas, algum tipo de escurecimento, digamos assim, muitas das vezes a gente precisa lançar mão de uma técnica um pouco mais agressiva ou menos agressiva. Bom, de qualquer forma, como a gente falou lá no início, né? Clareamento dental não é simplesmente clareamento, mas é um tratamento clareador. E sendo um tratamento clareador, ele parte, como qualquer outro tratamento, qualquer outro procedimento clínico que nós fazemos, a partir de um bom diagnóstico para a gente obter um planejamento do que a gente pretende obter. E é importante, tá? Muitas das vezes você vê um dente escurecido, fala, vou fazer técnica tal, vou clarear, né? E, eventualmente, numa radiografia, num exame mais apurado, você pode encontrar algumas situações que você vê que não vai levar a nada, né? Ou aquele dente, às vezes, já pode estar até com outros comprometimentos. E se você, por acaso, resolve tratar, mesmo que seja um tratamento clareador simples, entre aspas, um dente desse, e eventualmente ocorra algum problema maior e você não está devidamente documentado, porque você não fez um bom diagnóstico e não planejou de forma adequada, e esse paciente, por um azar da vida, relata algum problema, alguma sintomatologia maior, e descobre isso, é bem capaz ainda de falar que foi você que fez aquilo. Então, a gente, mesmo caso simples, apesar de ser um tratamento pouco invasivo, tá? Nunca vou falar que não seja invasivo, pouco invasivo é o termo mais correto, a gente
precisa fazer um bom diagnóstico, fazer um bom exame para fazer um planejamento adequado desses tratamentos, tá? A partir disso, uma profilaxia, um registro de cor, né, para a gente poder fazer até a comparação. Esse registro de cor pode ser feito com as escalas, com imagem, com fotografia. Eu gosto de fazer uma fotografia junto com a escala. Imagem, a gente às vezes bota mais luz, inclinação, isso dá uma diferença, mas com a escala do lado a gente consegue acompanhar melhor, e é importante, porque nem sempre o paciente percebe a evolução daquele tratamento, né? Ele às vezes acha, mas estava melhor, agora já não está indo tanto, porque ele perde às vezes aquela referência, vai se acostumando no dia a dia de ver a cor evoluindo daquele elemento dental, daqueles elementos dentais, e isso às vezes confunde, achando que o tratamento não está tendo resultado. Então, veja, quando se fala em tratamentos de dentes vitais, não estamos falando aqui de despulpados, né? Apesar que nós temos aqui, pelo menos, né? A professora Ana Paula e a professora Esperança, que são da Endo, né? Então a gente não vai falar de dentes desvitalizados, nós estamos falando aqui no conjunto mais de dentes vitalizados. Então nós temos algumas técnicas, como vocês veem aqui, com a moldeira supervisionada, que leva essa moldeira para o seu produto, mas ele é supervisionado pelo clínico. Pode ser feito em consultório com moldeira, pode ser feito clínico com uso de energia e gel, podemos fazer. Tem técnicas de clínico apenas com energia, que é um capítulo à parte, e inclusive da eficiência, mas o que nós mais usamos no nosso dia a dia são os ditos mistos ou clareamentos em associação, que na verdade a gente usa várias técnicas, tá? Em geral, a gente usa a da moldeira supervisionada e, eventualmente, ou dentro desse tratamento proposto para esse paciente, a gente faz um clínico com o uso de agente clareador em consultório. Né? O normal, tá? Vai depender muito da evolução de cada caso. Hoje nós damos preferência para o uso de moldeira, porque são menos agressivos, digamos assim, tá? E, por outro lado, ele também tem uma eficiência no sentido que esse paciente ele vai usar aquele produto todo dia, né? Então vai ter uma concentração baixa do peróxido, né? Uma agressão menor, né? E, ao mesmo tempo, ele vai ter constante. Qual é o problema disso? O problema disso é que você não faz isso em uma ou duas consultas, você necessita de um tempo maior para obter um resultado satisfatório, mas é mais biológico, né? Então, veja, nós temos no mercado moldeiras que já vêm carregadas com o peróxido de hidrogênio, que no caso temos de 10 e de 15, e podemos, ou no consultório, através de uma plastificadora, ou você pede para o molde e envia para um laboratório, e esse laboratório faz uma moldeira individualizada para aquele paciente, em que ele vai, em sua casa, usar os peróxidos, seja de carbamida, seja de hidrogênio em concentração baixa, claro, para fazer esse tratamento acompanhado e supervisionado semanalmente com o seu profissional. Ou seja, o paciente não leva meia dúzia de seringas para casa e usa a meia dúzia. Ele vai levar uma hoje, volta semana que vem, você examina, faz um polimento, vê a evolução do caso, avalia se está tendo alguma sintomatologia, algum problema, e aí você dá uma segunda moldeira, que nem sempre é da mesma concentração e muitas vezes até nem mesmo da mesma marca, tá? Isso a gente faz para poder. Então, veja, peróxidos, né, que a gente também pode dar nessa moldeira, várias marcas, várias concentrações, enfim, né? E também temos o peróxido de hidrogênio, de 37% a 40%, em várias formas de apresentação. Você mistura, com automistura com duas seringas, enfim, várias formas de utilização desses peróxidos, só que esses, quando passam peróxido de hidrogênio de 37% a 40%, são produtos que nós temos que usar em consultório com a devida proteção, né? Proteção dos tecidos moles e, eventualmente, se você optar pelo uso de energia, proteção de óculos, tanto para o paciente quanto para a gente vê aqui. O uso de energia é uma questão à parte, não se faz necessário, hoje a gente sabe. O uso de energia, que no caso seria LEDs, não são primordiais, não são eles que vão, eventualmente, promover a ação clareadora, pode até de alguma forma catalisar ou ajudar na liberação um pouquinho maior por conta da energia liberada, do calor liberado, mas normalmente a gente sabe hoje, mais do que sabido, que realmente não há necessidade de aplicação de energia, tá?
várias formas de aplicação, aqui nós vemos, né? Então, né, acompanhando sempre com a cor daquele elemento dental, a utilização dos peróxidos, a gente percebe que é muito comum quando a gente coloca esses peróxido de hidrogênio, a gente percebe essas bolinhas saindo, então vê aquele oxigênio sendo liberado, né, o produto funcionando, né, e sempre ao final de toda e qualquer sessão de clareamento, e mesmo quando esse paciente está usando a moldeira supervisionada, ele vai naquela consulta semanal, é preciso, é necessário, é conveniente você fazer um polimento naquele esmalte que está sendo tratado pelo peróxido de hidrogênio, tá? Do Souza, né, do Souza Costa, de 2010, eu gosto muito disso aqui, que é para esse trabalho que ele tem, mostrando que, num trabalho que ele fez, que 3 aplicações de peróxido de hidrogênio consecutivas resultaram em necrose de incisivos inferiores, tá? Claro que em pré-molares já não. Então, isso aqui é para chamar a atenção de que clareamento, tratamento clareador, mesmo quando a gente está no mesmo indivíduo, de dente para dente, a gente tem que tomar cuidado. Dentes incisivos inferiores, a espessura de dentina, de esmalte, ela é muito menor que no pré-molar superior. Então, isso leva a gente a pensar que quando a gente está fazendo esse tratamento, principalmente usando um peróxido forte em consultório, a gente tem que ver qual dente ou qual grupo de dente que a gente está trabalhando, porque eventualmente um grupo de dentes pode reagir de uma forma e outros de outra forma, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, não é que você faz o mesmo gel para todos os dentes, para todos os pacientes, a idade, fatores irritantes, anomalia de desenvolvimento, a estrutura de um dente é diferente de outro. Então, são vários fatores que nós temos que ter em mente quando nós vamos realizar um tratamento clareador dental, né? Então, o misto que a gente faz, o que é? Uso de moldeiras, clareamento em consultório, pode-se ou não usar fonte de energia, são com um capítulo à parte, e nós também fazemos, o que é muito comum, é o intramisto. O que é intramisto? A gente vai misturar marcas. Não é porque você começou a fazer o seu tratamento com um produto da FGM que você tem que terminar ele com um produto da FGM. Você pode terminar com um produto da Ultradente, ou você pode, no meio, intercalar, usar um produto da SDI, enfim, tá? E a gente pode usar concentrações, e até deve fazer algumas concentrações diferentes de acordo com o caso, ou seja, o tratamento dental clareador, ele tem que ser personalizado, vai depender daquele meu paciente, do que está ocorrendo, tipo de escurecimento, estrutura dental, idade daquele paciente, e uma série de variáveis que a gente tem que levar em consideração. Ó, que um paciente que, nos caninos, ele estava usando um peróxido de hidrogênio a 35, enquanto que no lateral, que eu já tinha obtido uma cor relativamente estável, eu usei um peróxido de hidrogênio, mas uma concentração 7,5, né? Então, esses fatores, essa variedade, essa variabilidade de concentração e até marcas, é muito comum quando a gente está fazendo esse tratamento clareador. E, ao final, um polimento, um tratamento sobre aquele esmalte que ele foi tratado, ele sofreu ação do seu peróxido, dos peróxidos que você está indicando para aquele caso, né? Com várias pastas polidoras. Não? Aqui, mais um caso. E o que a gente também não pode esquecer, não sei se eu estou, mas eu comecei 10 minutos atrasado, né? Acho que eu estou no tempo. Algo que eu gosto sempre de falar. Fala-se em tratamento clareador, qual a técnica que vai usar, qual é o gel, como é que faz, como deixa de fazer. E esquece-se que, apesar de ser um tratamento pouco invasivo, como eu disse, a gente nunca pode esquecer que ele tem efeitos adversos, tem efeitos, muitas das vezes, que não são insatisfatórios, que vão desde a sensibilidade dental, que é o mais comum e corriqueiro. Acho que qualquer paciente, qualquer cliente que vai te procurar hoje, ele vai falar, doutor, vai ter sensibilidade. Da sensibilidade, isso já é uma coisa corriqueira. O ideal é que não haja, tá? Mas eu diria que é comum, a gente sabe disso. Pode exacerbar, lógico. Outro problema que tem, ou que pode ocorrer, é desconforto com as moldeiras, pode haver lesões em tecido mole, que também é uma coisa meio corriqueira, né? Vai um pouco da técnica, de algumas atenções, e então a adaptação de... Oi? Travou? Cortou o som, Não. travou, É que a volta. Bia me falou que travou, não? Está correndo ou não? Não, Agora, deu uma travada, agora a gente está te ouvindo. Perfeito. Então, eu falei das lesões, né? E aqui, por exemplo,
as adaptações de moldeira, uma coisa importante quando a gente usa a técnica de moldeira supervisionada, ou uma mista que tem essa técnica envolvida, lógico, observar, né, se aquele paciente, se ele não tem ânsia, se não tem enjoo, se a moldeira ficou relativamente bem adaptada, sem estar ferindo tecidos gengivais, né, e se ferir tecidos gengivais, a próxima palestrante vai brigar comigo, então eu tenho que tomar esse cuidado, senão a Luciana vai depois brigar com a gente, tá? Então, a gente tomar esses cuidados quanto à adaptação das moldeiras, tá? Lesões, né, isso pode ocorrer, às vezes um isolamento, um uso de uma barreira gengival não de forma adequada, você dá para perceber que nitidamente tem uns pontos falhos, então o gel ele acaba penetrando e acaba levando a algum tipo de lesão, qualquer peróxido pode levar a esse tipo de, né, peróxido de alta concentração leva a essas lesões, e aqui é um caso que eu gosto de guardar, que eu guardo, foi até com a minha filha, houve uma lesão, percebam que a imagem não está boa, foi tudo meio de telefone há muitos anos atrás, resolução ruim, fotógrafo pior ainda, mas foi uma lesão que houve, foi com peróxido de hidrogênio a 7,5%, ou seja, uma concentração baixa que é para usar com moldeira, né? Mesmo, acho que foram 48, 72 horas depois, ainda aquela papila gengival estava irritada, só foi naquele momento, só naquele ponto, tá? Então, você percebe que mesmo com concentrações baixas, a gente pode, eventualmente, se ver à frente de alguns problemas, né? Algumas lesões, e que isso leva a um desconforto do paciente e pode levar a uma lesão mais profunda. Esse paciente aqui, que ele tinha alergia, encostou, então não foi só lesão, olha o tamanho do lábio que ficou nesse paciente, por quê? Porque encostou, falta o quê? Na técnica, no isolamento, não foi adequado, ou não foi aquela história, você deixa o paciente ali, vai atender um telefone, vai falar com alguém, ou conversa com o acompanhante, você dá uma bobeada, ele mexe o lábio, abre um pouco a boca, né? Você vai ver, de repente, o lábio encosta no gel, e às vezes isso evolui não só para uma lesão superficial, mas eventualmente pode levar até uma certa alergia naquela região. E para essas lesões, para essa sensibilidade, nós temos várias formas de tentar contorná-las ou minimizá-las. O que a gente tem usado mais atualmente é o uso de laser terapia, né? Laser de baixa potência, ele pode entrar num protocolo até de técnica de tratamento clareador, no sentido de você já fazer ao final de qualquer tratamento, qualquer sessão que você faça em seu consultório, até aquela aplicação que o paciente te procura com uso de moldeira, você usar um joule de aplicação em todos os dentes que estão sendo tratados, ou eventualmente numa potência, né, um pouco maior, nem sei se eu usei o termo certo, mas senão o Tarcísio pega, não sei se é potência ou o que é, mas depois vocês conversem isso com o Tarcísio. Energia. Energia, o quê? Oi? Não é potência não, como que é? Não, a potência vem no aparelho, ela é fixa. Você fixa, modula a energia. Isso. Você Tá? modula a energia. Você pode modelar, então, se você for um caso de sensibilidade, você pode levar até 4 joules, caso aquele dente responda de uma forma mais intensa. Tá? Então, a diferença entre clareamento dental e tratamento clareador é tudo isso que a gente conversou, quer dizer, não é simplesmente botar um produto e mandar o cara para casa. Isso é clareamento. Agora, tratamento clareador, ele tem que verificar desde uma anamnese, passando por todos esses procedimentos, esses cuidados que nós falamos, tá? Tratamento dental clareador a gente divide em pré-tratamento, o trans-tratamento e o pós-tratamento. Todo mundo que fala de clareamento, todo mundo que quer assistir algo sobre tratamento clareador, sobre clareamento, eles estão interessados no trans, que é como faz, qual é a concentração, qual é o produto melhor e como é que funciona. Tá? Isso é individualizado, cada caso é um caso, não existe, eu não acredito que exista uma regra para todo mundo, existe uma regra básica, mas não. Mas a gente tem que pensar desde o pré até o pós. Né? Nesse pré-tratamento, a gente procura fazer o quê quando a gente fala em pré-tratamento? Quando a gente vai minimizar os efeitos adversos, sempre vai ter efeito adverso, mas a gente tem que contornar, procurar fazer uma boa anamnese, um bom exame clínico, no sentido de diminuir esses efeitos. E a gente usa também uma anamnese de risco de escurecimento dental, que a gente calibra, vamos dizer assim, a gente classifica, digamos assim, esse paciente em alguns níveis de risco de escurecimento dental, que vai favorecer o sentido de fazer o pós-tratamento, que é quando esse paciente volta ao nosso consultório, ou quando a gente pediria para ele reavaliar esse tratamento feito. Né? Então, veja, no pré-tratamento a gente vai desde uma anamnese normal, anamnese exame clínico, anamnese com esse risco de escurecimento,
Podemos usar alguns agentes clareadores em baixa potência, em baixa concentração, para você verificar se aquele paciente responde de alguma forma maior ou menor àquele produto, àqueles agentes, sensibilidade, adaptação de moldeiras, tudo aquilo, abertura, muito importante, o paciente tem muito desconforto de ficar com a boca muito tempo aberta, fechada, se um problema muscular, às vezes vai prejudicar você fazer o tratamento em consultório. Então, tudo isso a gente tem que ver o perfil psicológico daquele paciente. Enfim, nesse pré-tratamento a gente vai examinar aquele paciente como um todo para a gente poder tentar adequar um tratamento, um tratamento clareador mais personalizado nessa fase de pré-tratamento, tá? Essa anamnese que nós propomos, que nós temos já há mais de 6 anos, por aí, 6, 7 anos, agora ela saiu agora ainda não está nem o PDF exposto, mas ela foi publicada agora em fevereiro, né, numa revista do Grupo Croton, né, Ensaios de Ciências em Saúde, né? Então, esse trabalho, logo que estiver publicado, a gente vai colocar nos nossos contatos, vocês vão poder ter um acesso maior, mas aqui mostra, nesse trabalho que nós publicamos, o Alípio, o Dalpino e eu, mostra toda essa como se faz, né? Como você faz essa avaliação, como você faz essa anamnese, a pontuação que você dá, né? Para classificar, são 5 questões, escovação, então, na verdade, abrangeu aqui a higiene do paciente, escovação e uso de fio dental, e alguns hábitos, né? Como café, molhos escuros, se fuma ou não, e dentro disso aqui, ele recebe uma pontuação, né? E, ao final dessa pontuação, ele recebe um número de pontos total, e a gente classifica esse paciente, esse indivíduo, em alguns riscos, né, que vai desde baixíssimo risco até altíssimo risco, né, de baixíssimo, baixo, médio, alto e altíssimo. Então, a gente consegue classificar aquele meu paciente que vai iniciar esse tratamento dental clareador no risco de escurecimento dele e orienta-se esse paciente no sentido da higiene dele, usar mais fio dental, usar mais uma escovação, diminuir o café, eliminar o hábito de fumar, se for o caso, enfim. Na verdade, é uma coisa simples, uma coisa óbvia, né? Mas evita uma coisa que a gente sempre me incomodou, né? Que a gente fala assim, aí, professor, doutor, esse clareamento eu preciso fazer de novo? Tem que fazer de quanto em quanto tempo? E a gente fala, mais ou menos daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, essa resposta ficava muito aleatória. Depende do que você... Então, com esse tipo de anamnese, a gente consegue individualizar, melhorar, personalizar aquele tratamento e dar uma resposta mais objetiva, baseado, calçado o quê? Em hábitos alimentares, em hábitos de higiene daquele meu paciente, no sentido de conseguir classificá-lo de uma forma mais adequada. Enquanto vocês não têm acesso a esse trabalho, e vocês não têm, a gente não... E não fazem nosso curso, né? Se fizer o nosso curso lá, a gente também mostra tudo, né? A gente, no nosso app, aquele app que eu falei para vocês fotografar, nesse QR Code, se vocês entrarem nele, vai ter a parte de contatos, depois vocês têm lá a parte de conversa de odonto, e tem aqui embaixo dois tópicos, que é o retorno, né? Que vai dar o risco de escurecimento dental, e o retorno da avaliação. É o quiz, que foi até o Matheus, o filho do Alípio, que ajudou não, né? A gente deu os dados e forçamos o garoto, ele conseguiu fazer um quiz bem bacana, né? Ele não é exatamente perfeito, né? Porque não conseguiu se equilibrar todos os pontos, mas ele dá uma visualização bem interessante e é muito prático, né? Se ali no celular, na hora você pede o paciente, ele responde, ele já dá se é médio risco, alto risco, quando é que ele volta, quando ele não volta. É bem prático e bem interessante, está à disposição de vocês, bem facilmente, tá? E aí vem o trans, né? Depois desse pré-tratamento, ou seja, essa fase de pré-tratamento que você avaliou aquele paciente como um todo, classificou aquele paciente como um todo, diagnosticou e propôs um tipo de tratamento, aí sim você vai para o trans-tratamento dentro daquilo que você propõe, você planejou para aquele paciente, podendo usar as diversas técnicas, os diversos meios de obter um dente mais claro, né? Feito isso, obteve o tratamento clareador, você vai fazer o quê? O pós-tratamento. O que é o pós-tratamento? Né? E aqui a gente está fidelizando o nosso paciente, que é o tema da aula, digamos assim, né? A partir desse momento que você classificou, personalizou aquele tratamento para o seu paciente, você, entre aspas, você vai amarrar esse paciente, você vai propor a esse paciente, eu estou falando aqui em relação ao tratamento clareador dental, não estou falando de problemas periodontais, não estou falando de problemas de cárie ou outros problemas. Quanto ao tratamento clareador dental, esse paciente, ele, sendo um paciente de baixíssimo risco,
a proposta é que ele volte, ele pode reavaliar esse tratamento após 24 meses, de baixo risco após 18 meses, médio risco cada 12 meses, e assim por diante. Altíssimo risco seria 3 meses, aquele paciente que realmente precisa de um cuidado, precisa de uma observação maior, e com certeza, aí os colegas sabem disso, e a Luciana, que vai entrar com a pele agora, um paciente com altíssimo risco de escurecimento dental, aquele paciente que normalmente já teria um problema periodontal, e, cara, é um paciente que exige um cuidado maior, mas a gente consegue classificar esse paciente de forma que ele já venha com a consulta dele marcada, o retorno dele marcado para avaliação desse tratamento, né? E nessa reavaliação, nesse retorno, né, você vai fazer o quê? Você vai novamente aplicar aquela anamnese de risco de escurecimento dental para ver se esse paciente evoluiu, se ele melhorou os hábitos de higiene, se ele melhorou a ingestão de substâncias corantes, enfim, café, cigarro, enfim, né? Você pode, eventualmente, eu não uso, mas tem kits no mercado para fazer kits pós-clareamento, para o paciente fazer essa manutenção em casa, e, ao mesmo tempo, nessa fase, você vai planejar retox. Retox não se diz, o paciente, pô, voltou um pouco a cor, está um pouquinho escurecido. E por isso que eu gosto de usar moldeira, e eu gosto da moldeira individualizada, porque esse paciente guarda a moldeira dele, e quando ele volta dali a 1 ano, dali a 2 anos, essa mesma moldeira, se não houve nenhuma alteração, é lógico, você pode voltar a fazer um uso dessa moldeira com gel durante mais 1 semana, 15 dias, retocando, digamos assim, aquele tratamento, aquela estética do seu paciente, tá bom? Eu acho que deu, acho que até que cumpri meu horário, que eu comecei 10 minutos, estourei 5 minutos. Eu só gostaria de mostrar uma coisinha para vocês, me permitem aí, Alípio, pode ser? É rapidinho mesmo. Bora lá, bora lá. Bom, se não permitiu, já foi. Só para vocês terem uma ideia, essa anamnese a gente aplicou, foi até o Alípio e eu, com pacientes deles, alunos nossos, pacientes meus, em 2016, e nós tínhamos, em 2016, o baixíssimo risco era 8%, a grande maioria, a gente percebe que está aqui, ó, entre médio e baixo. Eu diria que até esse ano, eu nunca havia encontrado nenhum paciente em altíssimo risco, né? Era 0. E nenhum dos examinados, tantos pacientes meus, alunos nossos, que a gente aplicava isso em papel, manual, lá nos cursos que a gente fez, eu nunca tive nenhum caso de altíssimo risco. Então, eu fiquei, poxa, que bacana, né? E aí, esse ano, nós fizemos novamente uma anamnese, talvez alguns de vocês que acompanham a gente já até tenham respondido, né? Eu acho que ela está até aberta ainda. Mas olha o resultado que nós temos. Você fala, pô, mas continua tudo igual. É mais ou menos, né? Aumentou o médio, diminuiu o baixo, diminuiu o baixíssimo. Lembra, o baixíssimo era 8% de baixíssimo. Nesse achado agora, baixou para 2% de baixíssimo risco. E enquanto que o altíssimo, que eu falei que eu nunca tinha encontrado ninguém, houve um aumento de 0 para 3. Né? Eu não sei se isso foi uma coincidência, se isso é amostragem, isso não é um trabalho tabulado, não é um trabalho, né? nem dá para talvez ser comparativo, ou se até tem alguma coisa a ver com o momento que a gente tá tendo, né? O momento de ficar todo mundo parado, quieto, estresse, toma mais café, quem fuma mais, não sei. Né? Mas é um achado que eu achei interessante para trazer para vocês. Quem está em primeira mão, isso aqui a gente não... É realmente algo que a gente tem só entre nós, não foi publicado, não foi nem mostrado em aula, nada, mas aqui em primeira mão mostrando que nos últimos 4, 5 anos, digamos assim, houve uma alteração, houve uma mudança quanto uma população que a gente examinou, teve respostas, em relação ao risco de escurecimento dental. É isso, pessoal. Obrigado pela paciência, não sei se foi muito rápido, né? Agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida que a gente possa, de alguma forma, esclarecer. Deixa eu ver como é que eu faço agora. Parabéns aqui. pela sua aula. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade de perguntar.